nesse último tempo nosso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Diante de tudo aquilo que a gente já viu até agora, eu quero mostrar a vocês uma família que serve, que teme ao Senhor. Gênesis capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Depois eu vou ler mais alguns versículos durante a exposição. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Oremos mais uma vez. Pai Santo, exaltado, glorificado seja o teu nome. Quero agradecer, Pai Santo, o que o Senhor tem feito nesses dias em que estamos reunidos em tua presença. Que o Senhor, de fato, Deus Santo, use a tua palavra como o Senhor mesmo tem prometido para edificar o teu povo. Esta igreja, Deus Santo, presbiteriana da Vila Guarani, seja uma igreja sempre fiel, que anda nos teus caminhos. Que o Senhor continue a capacitar o pastor, os presbíteros, para que este povo seja pastoreado segundo o teu querer, e que, testemunhando do Senhor, eles possam alcançar os eleitos do Senhor, ó Deus Santo, para que se ajuntem, ó Deus, ao teu povo e tributem a Cristo Jesus, nosso Redentor, a glória devida. Ó Deus, fala conosco mais uma vez, neste último tempo de edificação, que o Senhor trate com o nosso coração para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, história bastante conhecida, a história de Noé e da sua família. Para você compreender bem o que está acontecendo aqui no capítulo 6, você precisa recordar o que Moisés está fazendo aqui até agora. Eu costumo dizer lá na igreja que Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro, e agora o povo está no deserto, e Deus usa Moisés para escrever Gênesis, a fim de tirar o Egito do povo. O livro de Gênesis é um livro para que o povo mude a sua mente. Um povo que viveu 400 anos debaixo de uma cosmovisão pagã, ímpia, aprendendo muitas coisas contrárias ao Senhor. Agora este povo é liberto e ele precisa mudar de mente. Eles precisam entender quem é o Senhor. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, não gasta tempo como muitos de nós tentando provar Deus pela ciência, usando os argumentos filosóficos, cosmológicos. Ele simplesmente parte da premissa de que Deus existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Acredite ou não, como diz João Chaneiro das suas músicas, né? Cristo vai voltar, acredite ou não. Você vai pagar para ver?
Moisés não precisava pensar em provas da existência de Deus. Afinal de contas, esse povo foi tirado com mão forte do Egito. Eles viram Deus abrindo o mar vermelho. Antes disso, eles viram Deus julgar Deus falso por Deus falso, quando Deus enviou as pragas. E agora este povo que viu todos os feitos do Senhor e que está rumando para a terra que mana leite e mel, terra que havia sido prometida a Deus, por Deus ao povo muitos anos antes, a Abraão. Este povo agora vai ser relembrado da sua história, das suas origens. O povo, se você lembrar de Êxodo, tinha praticamente se esquecido do Senhor. Tanto é que quando Moisés foi levantado para ser o libertador do povo, uma das questões que ele colocou diante de Deus foi a seguinte: quando eu for ao povo e disser, o Deus dos nossos pais me enviou até vós, eles vão me perguntar, que Deus é esse? O que eu vou responder? E então Deus vai dizer, diga que eu sou. O eu sou enviou a vós outros. E agora o eu sou está se dando a conhecer esse povo. Daí Moisés iniciar dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, e ele então mostra toda a criação, mostra que no sexto dia Deus estabeleceu o homem com um propósito glorioso: espelhar Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor Deus. E diferente do que acontecia no Egito, onde os homens se dobravam diante da criação, diante do sol, diante da lua, Moisés está dizendo ao povo, tudo foi criado para que o homem domine sobre. Se você olhar os versos 26 a 28, algumas coisas vão se repetir no capítulo 1. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O que Moisés está dizendo é que tudo aquilo que era visto como deuses no Egito foi colocado debaixo da autoridade do homem. O homem é o vice-regente de Deus, é o homem o responsável por mostrar Deus. Afinal de contas, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado também para espalhar a imagem de Deus. Ele deveria, por meio dos filhos, encher a terra, e a glória de Deus seria vista em toda a terra. Um bom leitor da Bíblia sabe que Deus nunca teve um povo somente escolhido no mundo, mas que o propósito inicial de Deus, desde o início, é toda a terra. Você conhece a história, capítulo 2, mostra os detalhes da formação de homem e mulher. Capítulo 3 mostra o momento em que o homem se voltou contra o Senhor. E quando o homem peca em busca de uma pretensa autonomia e liberdade, achando que não precisaria de mais ninguém para determinar o que era bom e o que era mal, ele por si só saberia isso, o homem se vê agora escravo do pecado. E curiosamente, quando Paulo fala a respeito deste estado do homem, e que Deus está irado com o homem, ele diz que o homem então rejeitou a revelação de Deus e se dobrou diante de aves, répteis e quadrúpedes. Ele está fazendo menção disso aqui. É como se Paulo estivesse dizendo, imaginem o que é a loucura da idolatria. Aquilo que foi dado para que o homem dominasse sobre, cuidasse e se aproveitasse glorificando a Deus, virou agora algo diante do qual os homens se dobram. Naquilo que os homens esperam, colocam a sua esperança. Tudo isso aconteceu no capítulo de número 3. As consequências começam no capítulo 4. Abel e Caim, eles têm uma desavença, e por conta dos ciúmes, da inveja de Caim, o seu irmão tem a vida ceifada. O que é curioso é que, se você olhar o capítulo anterior,
Depois que o homem pecou e que merecia apenas a ira do Deus Todo-Poderoso, esse homem já foi alvo da graça de Deus. Quando Deus amaldiçoa o homem, a mulher, a terra, quando Deus amaldiçoa a serpente, Deus também estende a sua misericórdia. Ele fala à serpente que da mulher iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus faz uma promessa acerca do Messias. E da mesma forma que no Novo Testamento precisa haver fé, no Antigo Testamento eles precisavam crer. A evidência de que Adão creu na promessa está no fato dele ter mudado o nome da sua mulher, que se chamava no começo Adão? Adão. Abraão não, Adão. Como era o nome da mulher de Adão? O primeiro nome dela? Mulher. Mulher. Ixá. Eu só lembro de Tarcísio, Ixá. Depois eu conto a história. Veja, o nome dela era mulher. Depois da promessa, o nome dela passou a ser vida. Isso é uma confissão de fé. Deus havia dito: no dia em que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Mas depois que Deus promete que da mulher nasceria aquele que iria pisar a serpente, Adão diz: eu creio. E é por isso que o nome da mulher agora é vida. Ela é mãe de todos os seres viventes. Deus deu esperança aos nossos primeiros pais. Mas não só ele, a mulher também creu. Quando ela ficou grávida, a expressão que aparece no capítulo 4 é interessante: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Na minha versão está lascada a serpente. Porque imagine a mulher ouvindo isso: de você vai nascer aquele que vai pisar a serpente, e depois ela fica grávida. Chegou a hora. Deus cumpriu a sua promessa. E ela então crê corretamente. O objeto da fé está errado. Não é esse aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Na verdade, ele mata o seu irmão. O que fica evidenciado então no capítulo 4 é aquilo que Deus havia prometido no capítulo 3. Da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Mas ele disse: haverá inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Haverá inimizade entre a semente da serpente, ou a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Descendência que não era física, mas espiritual. E você sabe que isso é verdade, porque quando você olha para Caim, você tem certeza de que Caim era da semente da serpente. Por que você pode ter essa certeza? E João fala. João afirma isso de forma muito categórica para a igreja. O que temos ouvido desde o princípio, a palavra que temos ouvido desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. João não deixa a menor dúvida acerca de Caim, e Hebreus não deixa a menor dúvida a respeito de Abel. O sangue de Abel ainda fala. Não é assim que o Novo Testamento interpreta as duas histórias? Então o que você tem aqui são duas linhagens. Uma linhagem que teme a Deus, uma linhagem que está em oposição a Deus. A que teme a Deus leva o sacrifício correto, adora a Deus em espírito e em verdade. O outro até emula o sacrifício, mas faz um sacrifício de acordo com o seu querer, do jeito que ele entendia que deveria ser o sacrifício, e então ele é rejeitado por Deus. E é tudo isso que vai fazer com que ele mate o seu irmão, a despeito de ter sido advertido por Deus. Por que você está irado? Por que o seu semblante descaiu? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito, mas se você proceder mal, eis que o pecado está diante de você. O seu desejo será contra você, e contra você dominar o seu desejo. Deus vai advertir. Ele mata o irmão. Quando Deus o argui, ele ainda responde de qualquer forma ao Senhor Deus: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Eu tenho que ficar vigiando agora o meu irmão? E quando Deus anuncia então o juízo sobre ele,
ele diz: eu quero morrer, alguém vai me matar. E Deus vai dizer: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E então no capítulo 4 você tem algo interessante e importante. Finalzinho, verso 25: tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me concedeu, repare a palavra, outro descendente, no lugar de Abel, que Caim matou. Eva está entendendo que o descendente prometido não era Caim, era Abel. Como Caim matou Abel, Deus, em sua misericórdia, deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, depois o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando ele traça a genealogia de Adão no capítulo 5, ele começa assim: este é o livro da genealogia de Adão. O dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou, lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Não há menção a Abel, não há menção a Caim. Abel, por razões óbvias, ele não teve descendência. Caim estava vivo, mas Caim não figura na descendência de Adão. Ele não pertence a essa linhagem. Talvez alguém diga assim: não, ele deve ter esquecido. Não. Capítulo 4, a partir do verso 17: coabitou Caim sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, chamou Enoque o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade Meujael, e vem toda a descendência, tintim por tintim descrita. E o que você percebe já na descendência de Caim é que, primeiro, Caim é alguém que vive para a sua glória. Ele constrói uma cidade e ele faz questão de colocar o nome da sua família ali. O nosso nome será perpetuado. E não só isso, ele quebra os termos pactuais, ele toma 2 mulheres, eu já mencionei isso aqui. É o primeiro a tomar 2 mulheres. Para ficar pior, ele chega em casa, canta vantagem, literalmente, é um cântico, canta vantagem aqui diante da sua esposa, e há uma questão aqui que precisa chamar a sua atenção, porque no verso 24 ele diz: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Ele lembra do pecado de Caim, ele lembra do juízo de Deus sobre Caim, e fala de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele está se orgulhando de ser pior do que Caim. Depois, se você fizer um exercício em casa e começar a colocar as 2 linhagens uma do lado da outra, você vai perceber que lá na 8ª geração, você tem de um lado Lameque, esse terrível, e do outro lado quem está? Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que Moisés está mostrando ao povo que está saindo do cativeiro, que estava cheio de ideias erradas, de práticas erradas, é que eles fazem parte de um povo que vem desta linhagem santa. É interessante quando a nossa confissão de fé fala sobre casamento, certo? Casamento é para toda a raça humana, mas é para a perpetuação da igreja por uma linhagem santa. Nós batizamos os nossos filhos porque os nossos filhos são santos. A nossa confissão de fé está enraizada aqui na teologia pactual, naquilo que você tem registrado aqui. Então Moisés está dando um recado ao povo. O povo que está saindo do cativeiro está conhecendo, lembrando da sua história. O problema é que no capítulo 6, aí então a gente chega em Noé, você tem um problema. Como se foram multiplicando os homens, verso 1, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que mais lhes agradaram. O que está acontecendo aqui?
Quem são as filhas de Deus? Quem são as filhas dos homens? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Moisés já falou aqui para o povo quem são. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. O nome que nós damos a isso é casamento misto. Que eu estou mudando a minha forma de falar agora. Eu acho que agora todo casamento tem que ser misto. Um homem e uma mulher. Eu estou falando agora que é casamento de julgo desigual. Pronto. Você fica confusão. Mas esse aqui é um casamento em julgo desigual. Você tem os setitas tomando por mulheres cainitas. Por quê? Porque elas eram bonitas. Não interessa se elas têm ou não a Deus. Interessa se elas agradam aos olhos. Esse é o primeiro dos problemas. O segundo dos problemas, disse o Senhor, verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, este é carnal, os seus dias serão 120 anos. No verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, era continuamente mal o desígnio do seu coração. Você tem a mistura das linhagens, você tem a corrupção crescendo cada vez mais, a ponto de Deus dizer, eu vou dar cabo de toda a terra. Entretanto, Deus que faz promessas, Ele não volta atrás. Da mulher nascerá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. E Moisés fez questão de deixar claro aqui para o povo que Noé vinha exatamente dessa linhagem. Noé vinha da linhagem que adorava o Senhor. E é este homem, então, que será preservado juntamente com a sua família, porque Deus não pode falhar em suas promessas. Então, o contexto é esse. Maldade, uma terra que está corrompida, juízo do Senhor, ao mesmo tempo que você vê graça, misericórdia, fidelidade. Deus sustenta o seu povo e Ele escolhe uma família que o servia, que o temia. Quais são as evidências que você tem nesse texto? De que a família de Noé era uma família temente ao Senhor. Vamos lá, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu já descrevi o contexto. O contexto é ímpio. Talvez você já tenha ouvido algumas coisas aqui de sábado para cá e falar assim, eu concordo com isso aí. Mas no mundo que a gente vive, não dá para viver assim. Os tempos que nós vivemos são sombrios, são terríveis. Será que são piores do que os do tempo de Noé? O tempo em que Deus deu cabo da criação. E ainda assim, com toda a maldade, com toda a perversidade, com toda a influência terrível da maldade, um homem andou com Deus. E a expressão que Moisés usa, Noé andava com Deus, aponta para um antecedente aqui de Noé. Enoque, que andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque, que viveu em santidade, mesmo sendo um contemporâneo de Lameque. E é por isso que eu fiz questão de falar das linhagens. Às vezes nós não fazemos essas conexões. Enoque e Lameque são contemporâneos. Você tem um homem terrível, tratando mal a sua família, você tem um homem santo vivendo numa sociedade assim. Você tem um tempo terrível em que Deus irá derramar o seu juízo, você tem Noé que está andando com Deus, porque Deus preserva os seus. Não é impossível que a sua família ande em impiedade diante de Deus. Não é impossível. Deus chamou você exatamente para isso. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Há duas palavras usadas aí em relação a Noé que são importantes. Noé era justo e íntegro. Essa palavra que aparece aí, justo, é uma palavra que denota alguém que vive em conformidade
a um padrão ético e moral. Esse é o justo. Existe um padrão ético e moral, o justo se adequa a esse padrão. Você sabe qual é o padrão ético e moral? A lei moral do Senhor é o nosso padrão. A lei de Deus é que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Noé andava de acordo com a lei. E talvez aqui você diga assim, mas a lei não vai ser dada justamente agora que o povo está saindo do Egito. Romanos vai dizer para nós que quando ímpios agem de forma correta, eles agem de acordo com a sua natureza. Porque a lei foi colocada no seu coração. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, sendo a lei o reflexo do caráter de Deus, a lei está no coração do homem. Havia lei no Novo Testamento, no Gênesis? É óbvio que havia. Havia uma de forma negativa, não come da árvore, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas e as outras? Deus não falou para Adão não adulterar. Falou, ele não precisava, na verdade. Ele falou de forma positiva. Por isso, deixe o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, não a outra, não a algum bicho, a sua mulher. Mas Deus não falou para Adão não roubar. Falou, Adão, você está aqui, você vai trabalhar na terra, você vai arar. Sabe qual é o contrário de roubar? Trabalhar e doar. Não é não roubar. Tem um monte de ladrão aí preso que não está roubando mais, mas são ladrões ainda. O ladrão deixa de ser ladrão quando ele trabalha e doa. E é assim que Paulo interpreta a lei. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos para acudir ao necessitado. É esse o contrário de roubar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas não basta fazer voto de silêncio. Nunca mais eu falo nada. Não, você precisa falar palavras que edificam. Esse é o contrário de falar a palavra torpe. Então a lei está no Éden, no coração do homem, de forma positiva. Tanto é assim que quando, lá no Êxodo, Deus der os mandamentos, quando ele chega no quarto mandamento, ele diz assim, lembra-te do dia de descanso. Por que lembra? Porque esse dia foi dado na criação. Não começaria agora. Esse foi o padrão. Este foi o modelo dado pelo Senhor Deus. O problema é que nós esquecemos, às vezes, que aquilo que nós precisamos aprender para glorificar a Deus e para ser salvos, pode estar explícito ou pode estar implícito, pode ser deduzido. E Deus espera que o seu povo deduza. Isso é uma invenção presbiteriana. Às vezes, presbiteriano fica aí você vai conversar com alguém e fala assim, mostra um versículo. Eu conversei com uma pessoa uma vez e ela falou assim, sobre dança na igreja. Mas não tem nenhum versículo que fala que não pode dançar. Eu falei assim, é verdade. Ele me pegou agora. Você lembra que Deus matou um sacerdote aí? Era Nadab e Abiú, o nome deles, lembra essa história? E a pessoa sabia muito de histórias bíblicas. Sim. E por que Deus matou Nadab e Abiú? Lembra o que foi? Colocou a mão na água. Fogo estranho. Usar colocou na água. Usar. Lá na Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Onde está o texto que diz, não trarás fogo estranho perante o altar? Procure na Bíblia aí, gincana do acampamento de La Guarani, e traga o versículo bíblico. Não tem. Isso precisava ser deduzido. Sabe do quê? Do texto que Deus disse que iria fazer o local do sacrifício, que Deus iria colocar fogo ali e que aquele fogo não poderia ser apagado. E por que eles trouxeram fogo? Porque eles deixaram o fogo apagado. E quiseram acender de novo.
e Deus os matou. Mas não tem um versículo direto: não trarás por estranho no altar. Deus espera que você deduza. Deus esperava que os nossos irmãos deduzissem. E é por isso que você pode ter plena certeza que quando a Escritura fala que Noé era injusto, é porque ele se amoldava ao padrão de Deus, que podia até ainda não estar diante dos olhos, nas tábuas de pedra, mas que estava no coração. E estava na tradição oral. A palavra de Deus sempre foi dada ao seu povo, e ainda que todos os homens e toda a terra estivessem vivendo num padrão totalmente diferente desse, Noé vivia retamente diante do Senhor. Ele era alguém justo. A palavra indica alguém que é padrão. Você conhece textos do Novo Testamento que falam a respeito disso? E é assim que tem que ser o presbítero. Padrão. Foi assim que Paulo disse a Timóteo que ele deveria ser padrão para os fiéis. E como é que você vai ser padrão? Como é que a sua família será padrão? Olhando para a lei. E bora para a arca, todo um carro boi novo. 0 bala. Porque é a arca de Deus, não pode ser qualquer carro. Um carro 0. Aí vem usar. A arca vai cair. Usar vai, lógico, amparar a arca. E Deus mata usar. E Deus malvada. Não, Deus não é malvado. Tudo foi feito contrário ao que ele mandou. É só a consequência. É por isso que Davi se espanta: como virá a minha arca do Senhor? Quebrou regra. A ênfase do texto aqui é que Noé é obediente em tudo. Obediência que procede de fé. Porque, ao que tudo indica que não tinha chovido ainda desse jeito. Imagina alguém chegar aqui e falar assim: faz um barco ali, que quarta-feira, para sair daqui, só de barco. Talvez em São Paulo vocês acreditem. Talvez, na Baiana de Vitória não. Quando eu cheguei no JMC, eu vi o pessoal de guarda-chuva, falei: que loucura é essa? Sol! Um dia eu saí do alojamento do JMC, fui no supermercado e voltei com água aqui na canela. E quando eu chegava na frente do alojamento, você sabe, né? Calor! Os irmãos, ao invés de me afagar, nada. Tem condição de fazer uma arca aqui? Quarta-feira nós vamos sair daqui de barco. Com esse sol todo que deu esse dia todo aqui. Tá. Se foi Deus que falou assim. Uma laminha tudo bem. Mas não dá. Pois ele vai lá e faz. E prega. E prega. Pregador da justiça. Ninguém ouve. Mas ele prega. Ele obedece. Ele faz questão de fazer o que Deus manda. E o nome disso é fé. Pela fé, diz Hebreus, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. É assim que Deus interpreta Noé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. E eu já pontuei aqui: você espera o que Deus disse. E Deus disse que é fazer. Uma família que teme ao Senhor obedece, ainda que você não esteja vendo resultados. Você está educando seus filhos, você está fazendo culto doméstico e parece que não dá certo. Esse menino não me ouve. Você já teve essa sensação? Ou foi só eu? Não é possível. Tanto, todo dia a gente faz culto, todo dia a gente fala, todo dia. Lembra que eu falei que a gente às vezes espera uma maturidade dos nossos filhos acima da média? Porque se eu for muito sincero, eu sou pastor há 21 anos, eu sou crente há 30, ninguém. Mas eu ainda estou pecando.
Se Deus olhasse para mim e disse, de novo, já falei tanto para vocês aí. Ontem mesmo estava contando a história do pastor Agil, já o que Deus fez na minha vida, mostrou assim, olha, eu faço o que eu quero, eu te levo para onde eu quero, e daqui a pouco tem eleição da igreja, estou preocupado se eu vou ganhar, se eu vou perder, quem que eu vou contatar, aonde, em que lugar, eu vou ligar para o meu amigo. Que coração doido é esse? Ansioso. Eu recebo um monte de gente para aconselhamento e falo sobre ansiedade. Ficava bonito, né? Então, às vezes, parece que o seu ensino não está fazendo efeito. Você está pregando, você está fazendo culto doméstico e parece que não anda. Só briga esses meninos. Parece Caim e Abel. Eu sou um filho de crente, menino. A Caim e Abel também era. Caim e Abel também era. Nós fazemos o que Deus ordenou e aguardamos. Porque a nossa parte é essa. Eu tenho que saber o que Deus vai fazer com isso. Um dia, eu conversando com a Poliana, e ela falou assim, você já imaginou lá na frente os nossos filhos se desviando? Eu falei, nem quero pensar nisso. Mas eu acho que é algo a gente precisa pensar. Deus nos livre disso. Mas se um dia os meus filhos se desviarem da fé, eu preciso olhar para trás e pensar se eu fiz o que Deus mandou fazer. Gastei tempo instruindo, disciplinando, levando a igreja, orando com eles, orando por eles. Fiz tudo isso. Eles tomaram a decisão deles. O que eu vou fazer? Vou ficar triste. Eu não vou me culpar. A culpa foi minha. Mas se eu olhar para trás e falar, cuidei de todo mundo da igreja e larguei meus filhos. Pregava na igreja uma coisa e chegava em casa e fazia exatamente o contrário. Não dei exemplo de piedade. Meus filhos ficaram com raiva da igreja porque eles me viam pregando e isso é hipocrisia. Eu conheço esse homem. E Deus usou tudo isso para levar os meus filhos para longe, cumprindo o seu propósito e decreto, usando o meu pecado. Aí eu preciso me lamentar. Aí eu preciso me arrepender. Mas eu preciso fazer a minha parte. Deus mandou você instruir os seus filhos. Ele não mandou você converter os seus filhos. Instrua. Deus disse para você ser submisso ao seu marido. Seja. Deus disse para o marido amar como Cristo amou a igreja. Faça. Ah, mas parece que não dá resultado. Não, esqueça o resultado. Esqueça. Honra a Deus. Porque quando Pedro escreve para os servos dizendo, sirvam ao seu Senhor, mesmo se ele for terrível, perverso, talvez algum tenha falado assim, eu faço isso há 10 anos, mas esse homem não muda, ele continua me tratando mal. Sabe qual é a resposta de Pedro, você lembra? É melhor sofrer por praticar o que é bom do que por praticar o que é mal. Que vantagem tem você pecar e for esbofeteado por isso? Mas se você não pecar e for esbofeteado, você é um bem-aventurado. Obedeça ao seu Deus. Deus deu a você a palavra. Deus deu a você um novo coração. Deus deu a você um Espírito que santifica a sua vida por meio da palavra e que te dá forças a cumprir os mandamentos. Uma família que teme a Deus busca adorar e agradecer ao Senhor. Uma família que serve ao Senhor é grata. Ela é adoradora. Quanto tempo Noé ficou na arca? Quantos? 1 ano. 40 dias foi chuva. Na arca foi 1 ano. Você lembra da pandemia? Quanto tempo você ficou dentro de casa? Quanto? Não, na pandemia? Não, aquela restrição mais pesada. 6 meses. 6 meses no máximo? Quando deu 1 mês que você estava dentro de casa, o que você queria fazer? Eu preciso ver alguém. Gente,
Essa aqui ficava na minha cabeça, ó, vou ali na praia. Falei, vou se você colocar máscara. Ah, mas vou botar máscara na praia? Eu sou doida? Falei assim, eu também não sou, mas tem guarda na praia, e vai chegar lá, vai mandar eu colocar, eu vou brigar com ele, e vai sair no jornal que o pastor não botou máscara na praia. Então, ou a gente bota a máscara e vai na praia, ou a gente fica dentro de casa de boa, tá tudo certo. Eu não quero sair no jornal. Estava todo mundo doido. 3 meses no mês. Esse pessoal ficou 1 ano dentro da arca. Na sua casa tinha Netflix, na sua casa tinha comida, pizza, e na arca tinha bicho. E você sabe que bicho ferro, sabe? E bicho, além de feder, faz as suas necessidades. Você acha que é um cheiro bom dentro da arca? 1 ano. Aí ele solta lá o bicho, voa, volta para a arca. Daqui a pouco a pombinha vai e volta, ou trouxe um galinho. Bora, galera, vamos fazer alguma coisa. Eles saem da arca, o que você ia fazer? Primeira coisa. Pois eles fazem um altar e vão adorar a Deus. Você estava 1 ano na arca adorando a Deus, não estava? Estava 1 ano já aqui adorando a Deus. Todos só trocam fazer isso, não estava fazendo mais nada. Então todo dia ele ia ter culto na arca. Aqui é especulação minha, mas ele era crente. 1 ano fazendo culto todo dia, ele saiu e foi fazer culto. E foi agradecer ao Senhor. E às vezes a gente vê todas essas coisas como um peso. Domingo, dia do Senhor, que negócio é esse? Quanta coisa boa para fazer. Como é que nós estamos construindo o nosso lar a respeito disso? Eu lembro que não sei se foi, acho que foi Fernanda, pequenininho, a gente mudou para um condomínio na Serra, quando o Felipe estava bem pequeno, não tinha nem 1 ano ainda. Então o Fernando tinha 4 anos. Então, depois que a gente mudou para lá, fizeram a piscina bonita e tal, a gente ia na piscina. Domingo nós não vamos não. Domingo nós vamos para a igreja, à tarde a gente descansa, depois a gente volta para a igreja. E eu lembro de um dia, a gente chegando da igreja, tá todo mundo na piscina, um sol, tipo esse aqui, rachando na cabeça, meio-dia. Aí, Fernando pequenininho falou assim, olha lá papai, todo mundo desobedecendo a Deus. Doido vai estar na piscina. Os olhinhos tudo assim, tipo assim, não dá não, né? Talvez era bom também, né, filha, hoje. Porque essas coisas não são fáceis. Você está falando para a criança para ir para a piscina no domingo? E aí a gente vai achando que está muito pesado. Tá? Lá na frente, essas coisas vão dar resultado. Vão dar. Mas se os meus filhos não veem em mim, o pai, alguém grato a Deus, eles vão ser gratos a Deus? Eu planejei sair no final de semana e choveu. E aí os meus filhos me veem lá irritado, com raiva. E cadê aquele negócio em tudo dá graças? Ou eles me viram perder o meu emprego e entrar em desespero. Que negócio é esse que Deus é providente? Eles vão aprender conosco, se nós somos gratos por tudo. E se nós adoramos ao Senhor, uma família que tem ao Senhor adora ao Senhor. E mais, eu não disse aqui ainda, mas eu vou falar. A sua família precisa se esforçar no poder do Espírito Santo para não se conformar com esse mundo. E você tem a Escritura. Deus deu a você a palavra dele. Esse mundo tem as suas leis, as suas regras, a sua forma de enxergar as coisas. Não pode ser essa a sua forma. Quando você aprender aqui qual é a forma, coloque em prática. Tem muito crente teórico. Sabe tudo, responde tudo, ganha gincana no acampamento, vive uma vida miserável. Porque não coloca em prática. E não consegue agradecer, ser grato a Deus. Porque acha que porque está colocando em prática, ele merece o retorno.
E quando Deus não dá o retorno, ele fica frustrado, ele murmura. Ele mostra a sua folha de serviço para Deus. Você já fez isso? Ô Senhor, eu sou teu servo. Ô Senhor, esse ano eu não faltei escola dominical nenhuma vez, ia vir todo dia. Por quê? Por quê? Por que não? Eu digo lá na igreja que a pior pergunta que alguém pode fazer para Deus é: por quê, Senhor? E se Deus resolver responder o porquê, não vou gostar da resposta, não. Nós vamos fazer igual o Jó. E você lembra de Jó, né? Jó, no começo da história, é aquilo mesmo que Deus falou: homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu maldade a Deus. Bom, até chegar os abençoados, dos amigos de Jó. Sabe por que você está assim, meu amigo? Porque você pecou. Deus disse que ele não pecou. Mas o amigo falou: Deus é justo. Deus só pune quem peca. Daqui a pouco o outro veio com outra história, conversa fiada. Jó foi ouvindo essas coisas e teve um momento que ele falou assim: eu queria encontrar com Deus. E se eu encontrasse com Deus, eu ia explicar para Deus e Deus ia me ouvir. E aí que ele fala: eu nunca coloquei os olhos numa donzela. Eu tratei bem meus funcionários. Eu fiz isso, eu fiz. Tudo verdade, porque Deus disse que era verdade. Qual o problema? Ele passou a confiar nisso. Como é que eu estou sofrendo se eu fiz tudo isso? Então, se eu pudesse falar com Deus, eu ia perguntar e ele me responder. Então, Deus aparece e fala assim: agora, cinja os lombos e eu vou te perguntar e você vai me responder. Jó, onde é que você estava? Acho que são umas 70 perguntas. Uma atrás da outra, de dois grupos. Quando Deus termina o primeiro grupo de perguntas, Jó fala assim: tá bom, não vou falar mais nada não. Não acabou. Cinja os ombros, vou perguntar mais. Pergunta. Quem é esse aí que falou sem conhecimento que ia obscurecer o meu conselho? E Jó falou assim: olha, põe uma mão na minha boca. Eu gosto da expressão. Falei uma vez, quer dizer, falei duas, mas não falo mais nada. Eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Não é que ele não era crente, ele era. Deus falou que ele era justo e íntegro com seus contemporâneos. Mas ele passou a confiar na sua justiça. E Deus está mostrando para ele que não é desse jeito. E você está mostrando sua folha de escola dominical a Deus, dizendo que não deveria acontecer isso com você, porque você é crente, e o seu vizinho é ateu e a vida dele é tranquila. Lembra de Asaf. Deus coloca estas pessoas em lugares escorregadios. Aquilo que você aparentemente está vendo como bênção é lugar escorregadio. Porque Deus, na sua bondade, dá coisas boas para eles. O sol sobre justos e injustos. E lá no final, eles não deram glória a Deus por isso, eles eram por Deus. Você não. Por causa de Cristo, você estará com o Senhor para todo sempre. Aprenda a ser grato a Deus. Mas deixa eu lembrar uma coisa aqui a você. Às vezes, quando você ouve um sermão, uma palestra assim, talvez fique a impressão de que a sua família precisa ser perfeita. Quando Moisés registrou no versículo 10, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, estes moços estão aqui. Depois que eles saem da arca, eles adoram a Deus, e Deus que os salvou e os preservou por graça. A arca representava Cristo. Quem está na arca está salvo. Quem está fora da arca está condenado. Eles foram salvos. Mas Deus irá preservar agora a sua criação e Ele faz promessas. Vou colocar um arco no céu. E a pessoa fala assim: o arco-íris, né? Não, era um arco de guerra. Quando você olha para o arco-íris, você não pensa em guerra. Mas quando aquele povo olhava para um arco no céu, muitos pensavam que os deuses estavam irados com eles. Ou o arco, ou algumas estrelas em forma de arco. E a ideia é: eu vou colocar o meu arco do céu, é como se um guerreiro tivesse chegado da guerra, pegado o arco e colocado na parede. Acabou a guerra. Você chega lá na casa, olha e o arco está ali, pendurado. Ele não está apontado para você.
Toda vez que você olhar o arco, você vai lembrar que o arco não está mais apontado para você. Eu não vou mais destruir a terra dessa forma. Deus irá preservar os seus, porque este arco foi apontado para Cristo. Jesus foi traspassado pelo Pai, para que você obtivesse misericórdia. Aqueles que estão em Cristo nunca receberão essa ira, mas os que estão fora de Cristo receberão juízo. Entretanto, Noé e a sua família não era uma família perfeita. Noé, que adora a Deus, vai plantar uma vinha e vai se embebedar. Vai se colocar nu dentro da tenda. A cena vergonhosa desse homem que andava com Deus. Ele não era perfeito. A salvação por causa daquilo que ele fez. O seu filho expõe a vergonha do seu pai. O seu filho não pertence à linhagem da mulher. Ele é um representante da linhagem da serpente, no meio da família de Noé. E você conhece todo o restante da história. Deus derramou o seu juízo, mas a linhagem da serpente não foi extirpada ainda. Então não olhe para a história de Noé como uma história perfeita. Como nós e como todos os outros personagens bíblicos, homens sujeitos às mesmas paixões. Mas homens que tiveram atitudes piedosas, que em muitos momentos, e na maioria deles, homens que honraram ao Senhor Deus, quando mantinham seus olhos em Jesus Cristo. E esse é o grande ponto. Todas as vezes que você mantiver os seus olhos em Cristo, você será capaz de atitudes piedosas. Todas as vezes que você tirar os olhos de Cristo e das suas promessas, você irá pecar. E o maior exemplo disso é o pai da fé. Sai da sua terra e da sua parentela. Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma grande nação e eu vou te dar um nome famoso. Abraão se levanta e obedece. Quando ele chega no primeiro problema e ele acha que vão matar a ele para ficar com a sua esposa, ele mente, ele expõe a sua esposa a ser tomada por outro homem. Sabe por quê? Porque ele não confiou que Deus ia fazer dele uma grande nação. Ele precisa estar vivo. Como é que Deus vai fazer uma grande nação se eu morrer? Daqui a pouco você tem esse camarada deixando Ló escolher primeiro. Já citei essa história. Por quê? Ele foi bondoso. A bondade é fruto do Espírito. Ló levantou os olhos e viu as campinas. É lá que está a prosperidade. E Abraão? Abraão precisa escolher. Deus prometeu uma terra. Depois você confere o texto. Depois da escolha de Ló, Deus fala para Abraão assim: levanta os olhos e veja. É Deus que mostra a terra. Daqui a pouco a mulher dele chega e fala assim: olha, não vai dar para ter filho, a gente já está velho mesmo, toma aqui a minha serva. E ele não crê na promessa de Deus e toma a serva, peca. Deus o corrige, nasce por milagre Isaac, e quando Isaac já está um moço, mata. Ele já tinha dito lá atrás, quando Deus falou: vou dar um filho para você de Sara. Ele falou para Deus assim: tomara viva Ismael diante do Senhor. Sabe o que ele disse para Deus? Senhor, a tua esperança é Ismael. Porque se Ismael morrer, não tem filho. É melhor o Senhor preservar Ismael. Aí deu Isaac, agora mata Isaac. Sabe o que Abraão fez, não sabe? Levou. E por que ele levou? Hebreus diz que ele estava mesmo para sacrificar o seu único filho, porque ele cria. Deus o ressuscitaria. Ele falou: eu vou matar esse menino e Deus vai trazer de volta, porque Deus falou que é por meio dele a promessa. Você só tem atitudes piedosas se você mantiver os seus olhos nas promessas de Deus. Se você tirar, você perde. Mantenha os seus olhos
em Cristo Jesus, a fim de que a sua família seja uma família tendente ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos o teu nome. Agradecemos, Pai, não somente esse dia, mas tudo que o Senhor tem feito desde sábado, tudo que o Senhor tem nos instruído, falado no nosso coração, que o teu Espírito aplique essa palavra bendita em nós e nos habilite a viver de modo digno do Evangelho para a glória do teu santo nome. O Senhor conhece as famílias que aqui estão. O Senhor conhece as lutas, os dilemas. O Senhor sabe o estado em que cada coração chegou aqui no retiro. E nós rogamos que o Senhor trate com cada um de nós, nos alegrando, nos estimulando, se temos andado nos teus caminhos, nos exortando e nos fazendo reconhecer o pecado, nos estimulando a viver de modo diferente, confiados na tua graça, no teu Espírito. Cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Cremos que ela é mais poderosa do que espada de dois gumes. E estamos aqui, ó Deus, rogando o auxílio do Senhor, a fim de conseguirmos viver para a tua glória. Cremos que o Senhor que começou a obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E temos plena consciência de que neste mundo caído estaremos diante de tentações, estaremos diante de situações em que poderemos fraquejar, pecar contra o Senhor, pelo que pedimos misericórdia. Que o Senhor mantenha os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo, nas tuas promessas, naquilo que o Senhor tem instruído na tua palavra. Que a palavra de fato esteja no nosso coração, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Louvamos o teu nome, porque mesmo pecadores que somos, fomos trazidos para o meio do teu povo. Povo que se chama pelo teu nome. De inimigos passamos a ser família do Senhor. Nos assentamos à tua mesa, participamos do grande banquete que nos é oferecido dominicalmente na ceia do Senhor. O Senhor tem nos dado grandes coisas e por vezes nós não correspondemos a isso, vivendo de acordo com os nossos prazeres, os nossos desejos. Que o Senhor tenha misericórdia quando isso ocorrer e que o Senhor nos traga novamente aos termos do pacto da tua glória e louvor. Edifica os nossos lares e abençoe para que possamos ver a nossa família servindo integralmente ao Senhor, para que possamos, a semelhança de Josué, afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus, amém.